fala aqui com você é a sua irmã Cleia, amém? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E hoje, dia 25 de dezembro, eu quero já iniciar desejando a todos vocês um Feliz Natal mais uma vez. E compartilhar aqui com vocês, meus irmãos, uma notícia que eu achei muito interessante. Trata-se da notícia do jornal O Globo. Fala assim: Jerusalém resiste onda de protesto e tem recorde de estrangeiros no Natal. Matéria mostrando aqui um Papai Noel andando de camelo lá em Jerusalém, né? Montado em um camelo, Papai Noel passa pelas ruas da cidade velha de Jerusalém. Olha só, gente, Jerusalém, as ruas de Jerusalém estão congestionadas com ônibus e vans de turismo e as calçadas repletas de grupos de excursão e famílias de visitantes. O clima surpreendentemente seco e ameno para esta época do ano colabora para o ar festivo. A tensão que se seguiu a declaração de reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelo presidente americano Donald Trump no dia 4, bom, que eu saiba foi no dia 6, né? Mas aqui tá falando dia 4. Até o momento não afetou o turismo. Na verdade, olha, presta atenção, um número recorde de turistas está em Jerusalém. Quer dizer que a decisão do Trump, eles apostaram que faria com que as pessoas não fossem a Jerusalém, com que as pessoas não fossem comemorar o nascimento de Jesus lá em Jerusalém. Mas aqui a notícia tem que confrontar com a verdade. Na verdade, esse ano, Jerusalém bateu recorde de visitas no Natal. Visitas de pessoas celebrando o nascimento do Salvador. Eu queria, através desse vídeo curto que eu vou fazer aqui, gente, falar uma coisa para vocês que Deus tocou no meu coração. Essa questão das pessoas terem ido tanto assim para Jerusalém esse ano é também uma questão do avivamento. As profecias bíblicas estão se cumprindo de uma forma tão tremenda que muitas pessoas que têm condições, elas querem ir a Jerusalém, elas querem conhecer, sabe por quê? Porque mais e mais pessoas estão vendo que essa é a verdade. Que a verdadeira verdade da história da humanidade não se inicia como a ciência quer dizer, que foi uma explosão, que foi um Big Bang, ou que o ser humano evoluiu do macaco, mas todas as pessoas estão entendendo que a verdadeira história da humanidade ela se encontra na palavra de Deus, na Bíblia. Porque eu garanto para você que as pessoas que lá vão, nem todas são cristãs. Porque elas são atraídas? Porque o Espírito Santo está trazendo um despertamento às pessoas. Deus vai tirar do mundo, do engano, todos aqueles que pertencem a Ele. Foi isso que eu senti quando eu li essa notícia. Porque a repercussão sobre a questão de Jerusalém, eles esperavam que fosse negativa, que as pessoas abandonassem o Natal, as raízes natalinas, mas foi o contrário. Vamos continuar lendo aqui. Na verdade, um número recorde de turistas está em Jerusalém para as celebrações de Natal. As ruelas de pedra do bairro cristão dentro da cidade velha de Jerusalém ganharam este ano o seu primeiro mercado de Natal. Olha só, o primeiro mercado de Natal. Quer dizer que antes não podia, esse ano que eles estão fazendo isso, vendendo mercadorias de Natal. A venda de produtos típicos, atrações culturais, decorações natalinas, num modelo similar aos organizados nos países europeus. Uma árvore de Natal com cerca de 30 metros de altura foi colocada. Segundo dados do governo, Israel bateu em 2017, preste atenção, gente, um recorde histórico,
com a entrada de 3,5 milhões de turistas. 350 mil pessoas de todo o mundo estão neste Natal em visita ao país. Aproximadamente 130 mil são peregrinos cristãos. Os locais mais procurados por eles estão em Jerusalém, com destaque para a Igreja do Santo Sepulcro. A Igreja do Santo Sepulcro, Jesus foi colocado, durante os 3 dias que ele ficou sepultado. O Monte das Oliveiras e a Via Dolorosa. E em Belém, na Cisjordânia, nessa cidade está localizada a Igreja da Natividade, na qual Jesus nasceu, segundo a tradição cristã. A prefeitura de Nazaré, cidade do norte de Israel, que também costuma ser muito visitada nesta época, no último dia 14, havia decidido suspender. Por que Nazaré teria suspendido as festividades de Natal? Porque Nazaré é controlada pelos muçulmanos palestinos e, em protesto à decisão do presidente americano, eles tinham querido cancelar o Natal, mas voltou atrás poucos dias depois por pressão da população local. Vários eventos diários já tomam conta das ruas da cidade, como performance circenses, queima de fogos e artifícios. Bom, aqui para vocês um Papai Noel andando com uma árvore de Natal, isto em Jerusalém. Belém manteve festividades. Na segunda cidade mais procurada pelo turismo religioso nessa época do ano, porém, o clima é diferente. Alguns comerciantes de Belém se queixam de pouco movimento, especialmente no que diz respeito aos palestinos cristãos, que costumam visitar a cidade na semana de Natal. Eles temem enfrentar problemas nas estradas em função das manifestações que estão acontecendo contra o anúncio dos americanos. Mahmoud Salahat, proprietário de uma das lojas na praça central de Jerusalém. No mesmo trecho aqui dessa matéria do Globo, gente, fala assim: Belém, que já foi uma cidade cristã, hoje é predominantemente muçulmana. De acordo com as estatísticas oficiais, em 1950, 86% dos habitantes da cidade e seus arredores eram cristãos. Em 2016, a população cristã desceu para 12%, ou seja, cerca de 11 mil habitantes. Ali são celebrados 3 natais: o católico em 25 de dezembro, o ortodoxo russo em 7 de janeiro e o armênio em 18 de janeiro, que são considerados feriados nacionais para todos os palestinos. Eu vou fazer uma observação aqui para vocês. Tem uma matéria aí, e vou ver certinho onde que tá, e vou postar, aonde o líder palestino muçulmano, se eu não me engano, Mahmoud Abbas, ele está reivindicando Jesus como sendo um cidadão muçulmano e palestino. E está falando em nome dos cristãos, dos que seguem a Cristo, contra o presidente Donald Trump. Ou seja, ele está querendo colocar os cristãos contra a decisão americana, alegando que Jesus era palestino, Jesus era muçulmano. E essa notícia aqui, gente, que está no Globo, ela já contradiz, porque você vê que a partir do momento que os palestinos muçulmanos entraram em Belém, a população cristã diminuiu de 86% para 12%. E por quê? Porque os muçulmanos perseguem os cristãos. Porque os muçulmanos, eles querem que os cristãos se convertam à sua religião, aonde Jesus é apenas uma peça sem muita importância, e aonde Alá é o grande salvador, o grande profeta.
e vocês vão ver como que eles estão tentando induzir a opinião mundial contra Israel, alegando que Jesus Cristo é palestino, que Jesus Cristo é muçulmano. Tá aqui essa notícia do Globo para comprovar para vocês que isso não é verdade. Os muçulmanos perseguem os cristãos. Palestino passa em frente ao Domo da Rocha, principal atração para os muçulmanos em Jerusalém. Vale lembrar, gente, uma coisa: todo jornal que você assistir, você está vendo aí toda essa briga, essa polêmica aí em torno de Jerusalém, mas todo jornal que você assistir, eles vão dizer que essa parte aí do Domo da Rocha, o Monte do Templo, é o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos. É o primeiro para os israelitas e o terceiro para eles. Então, na verdade, eles dizem que é o terceiro, mas nem o terceiro é. Porque Jerusalém nem sequer é citada no Alcorão, que é o livro que doutrina a religião palestina e muçulmana. Diferentemente da Bíblia, onde Jerusalém na Bíblia é citada quase 900 vezes, porque realmente a Bíblia é a história judaica, israelita, hebreia, e a Bíblia cita quase 800 e alguma coisa, não sei quanto, quase 900 vezes. Essa briga, ela tem outros motivos. Não é por causa da fé muçulmana, da religião muçulmana. Tem alguém por trás disso, tem alguém que está ganhando com isso, gente. Eles usam, né, algum interesse por trás disso, na verdade, né? É uma coisa complexa. Na verdade, Satanás, ele mantém a sua característica da sua queda lá do céu, né? Lá no céu ele queria o quê? Ele queria o trono, ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus e ser adorado. E hoje é a mesma coisa. Ele é usurpador. A palavra de Deus nos diz que ele é usurpador. O que é usurpador? É alguém que quer tomar o lugar de alguém. Alguém que quer pegar por inveja, né? Como eu já expliquei para vocês aqui em outros vídeos, sobre a inveja. Em outro vídeo que eu fiz, quem não viu, quiser ver aí, pode estar vendo, onde eu falo sobre a inveja. Porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade que nos ensina que ser invejado é uma coisa boa. Se você é invejado, é porque você é uma pessoa maravilhosa, espetacular. Mas segundo a palavra de Deus, gente, a inveja é o sentimento pior. É o pior sentimento. Ela é pior do que a ira, do que a raiva, do que o ódio. A inveja é o pior sentimento. As pessoas que sentem inveja, elas têm um sentimento estranho. Ao mesmo tempo que elas querem se colocar no lugar da pessoa, elas odeiam a pessoa, perseguem a pessoa. Nós temos vários exemplos de pessoas que foram perseguidas na Bíblia. Um dos maiores é o rei Davi, que foi perseguido. Temos também o exemplo de Caim, que foi morto pelo seu irmão. Então a gente vê que o mesmo espírito maligno é o que predomina sobre essa questão muçulmana israelense, porque eles querem algo que não pertence a eles, eles não aceitam de forma nenhuma que a verdade venha à tona, porque eles acostumaram a viver nessa mentira. E a mídia aberta, a grande mídia, não estou falando só de Rede Globo, gente, isso é a mídia mundial. Vocês têm que entender que o mundo jaz no maligno. Não podemos achar que a mentira só vem da Globo. Eu observo que todos os sites de informação são tendenciosos. Não sei como eu estou achando essa matéria que é assim praticamente pró Israel, nesse site do jornal O Globo, porque a tendência deles é esconder a verdade. Talvez por ter sido uma coisa assim muito, muito, muito notória, e ele sabe que será divulgado de repente pelos os sites de Jerusalém, de Israel. Eles estão colocando porque tem coisas que não dá para negar, e se eles negam essas coisas, eles vão perder muito a credibilidade, até mesmo daqueles que estão do lado deles. Então eles são obrigados a noticiar sim, mesmo quando eles não gostam da notícia. Mas a gente vê essa questão aí, é basicamente isso. Olha aqui,
Abu Edi confirmou que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, participará nos principais eventos festivos. Por que ele vai participar? Porque eles estão querendo a conquistar para eles a opinião dos cristãos. Eles sabem que os cristãos são um número muito grande de pessoas. Eu não sei se são mais do que muçulmanos ou não. Eu sei dizer para vocês que toda a história da humanidade é baseada na Bíblia, por mais que tenham tentado inventar outra coisa, por mais que tenham tentado colocar e colocam obrigatoriamente, eles obrigam os alunos na escola a escrever que o mundo foi formado através do Big Bang. Eles não aceitam, mas só que o que conta, a pessoa escreve ali na prova, mas o que conta é o que ela sabe dentro do teu coração. Porque todo ser humano, gente, ele tem o Espírito Santo, assim, quando Deus fez o homem, a Bíblia fala que ele soprou sobre o homem o seu espírito. Então, a grande maioria das pessoas envolvidas com religião ou não, elas sabem que existe um Deus. O Deus que criou Adão e Eva, o Deus que criou os animais. Todo ser humano sabe da Arca de Noé, que foi colocado os animais ali na Arca de Noé para ser preservados. Então, hoje, eles tentam de uma forma absurda negar a verdade bíblica, e aí você vê a força daquele espírito que Deus soprou em Adão. É por causa dessa parte de Deus que há em nós que o mundo não consegue convencer as pessoas. Satanás não consegue convencer as pessoas do mundo completamente de que Deus não existe. Existe muita briga, muitas discussões por causa de religião, por causa de placa de igreja, porque muitas pessoas, quando se fala em religião, eles olham para os crentes, e nós sabemos que hoje e sempre houve maus testemunhos, houve pessoas que dão mau testemunho, e essas pessoas acabam tornando que a religiosidade vire uma questão de religião particular, vire briga, vire contenda. Mas eles não conseguem. Eles não conseguem. Porque o mundo comemora o Natal. Porque eles tentaram sabotar o Natal, inicialmente. Porque eles sabem que o Natal é o nascimento de Cristo. Por mais que inventaram Papai Noel, árvore de Natal, por mais que inventaram simplesmente comes e bebes, eles sabem que o Natal é a comemoração do nascimento de Cristo, como eu coloquei nesse vídeo, a Raquel Sherazade falando aí. O mundo sabe, está no subconsciente das pessoas. Aí eu quero continuar aqui. Ele participará dos eventos festivos. A presença dele é a mensagem palestina de esperança. Bom, eu nem vou ler isso aqui porque na verdade, isso é uma hipocrisia muito grande. A gente sabe muito bem que essas pessoas não têm nada de querer paz com cristãos, eles matam cristãos. Olha aqui, isso aqui é importante. Em Jerusalém, visitantes relatam não ter sentido os efeitos da polêmica. Olha aqui, há muita propaganda no exterior sobre a tensão nessa região, mas ela não é perceptível ao turista dentro de Israel. Ou seja, a pessoa que está lá dentro de Israel nem parece que ele está no meio dessa confusão que o mundo está relatando. Protestos palestinos. Gente, eu acho que agora talvez seja o momento dos judeus construírem mesmo seu templo, porque não se esperava de maneira nenhuma que os palestinos dessem essa folga aí para o Natal. Pelo contrário, eles achavam que ia ter intifadas, guerras, protestos e muitas coisas horríveis aí no Natal em Jerusalém. Mas vocês estão vendo aí, ó, que está sendo relatado que, pelo contrário, o pessoal sentiu uma paz, uma calmaria lá em Jerusalém,
E eu acredito que isso está se dando porque está chegando o momento dos judeus realmente construir o seu templo. Então, vai chegar o momento das pessoas se levantarem. Se o povo não se levantar contra Jerusalém agora, é porque ainda não chegou o momento do cumprimento da profecia. Eles vão se levantar contra Jerusalém, talvez depois do templo levantado, talvez depois dos 3 anos e meio, aonde o anticristo, após ter feito um acordo de paz entre Israel e os seus inimigos, vai romper esse acordo e vai querer invadir Jerusalém com uma tropa imensa, um imenso exército. Então tá aqui. Conta americana Poeb Atia, que visitou o país 4 vezes nesses últimos 10 anos. Não dá para comparar com o terrível clima de dezembro de 2015, época em que Israel sofria atentados diários. Olha aqui que está dizendo aqui essa americana que em 2015 não dá para se comparar o clima de 2015 com 2017. Então tá aí mais um motivo que os judeus vão continuar nesse caminho que eles estão. Ultra-ortodoxo passa pelo portão de Damasco, na cidade velha de Jerusalém. Brasileiros continuam a chegar. Olha aqui, ó. Olha aqui para quem diz que o Brasil não é maioria pró-Israel. Os brasileiros estão se deslocando lá para Jerusalém. O guia turístico brasileiro Márcio Kramer é um dos que estão com a agenda cheia neste período. Alguns clientes que ainda não chegaram ligaram para mim perguntando sobre a situação, mas o turista brasileiro está acostumado com a atenção em casa muito maior do que a que eventualmente se sente por aqui. A verdade é que não se percebe nas ruas a diminuição do fluxo de turistas estrangeiros, mas sim de israelenses, diz. Kramer conduziu visitas nos últimos dias. Tá. Apenas nessa última nós vimos. Tem uma foto estranha aqui. Segundo eles, é um palestino tacando pedra nos soldados israelenses. Então, gente, é isso. Eu fiz esse vídeo porque eu fiquei muito feliz de saber que as pessoas estão despertando, as pessoas querem ir até Jerusalém, querem conhecer ali os lugares sagrados aonde nasceu o nosso Senhor Jesus. Eu creio que quanto mais se aproxima a volta do Senhor Jesus, mais essas pessoas vão se interessar, mais o Espírito Santo vai quebrantar pessoas, vão reconhecer a verdade. Não somos filhos do Big Bang, nós somos filhos de um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, e não foi por uma explosão, por um acaso que nós existimos, mas nós somos perfeitamente criados à imagem e à semelhança de Deus, nosso Criador. Que a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês.